meus irmãos e amigos em Cristo Jesus. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Você tem um dia ou uma noite repleta de bênção celestial sobre a sua vida. Que a graça e a paz daquele que excede a todos os intelectos esteja com você, hoje e sempre. Estamos de volta por cá, buscando a presença de Deus. E vamos refletir um pouquinho nesta manhã sobre um assunto, entre outros assuntos, que a igreja, que os ministrantes, palestrantes, eleitores, pregadores, pastores, missionários, obreiros de forma geral têm parado de falar, de pregar. Vou falar um pouco sobre o batismo do Espírito Santo, ou o batismo com o Espírito Santo. Pois bem, livro segundo escreveu São Mateus, no seu capítulo 3, e seu versículo 11. Depois eu ponho aqui, porém, eu vou estar lendo aqui, na Bíblia Digital. A versão que eu estou usando é Almeida e Corrigida Fiel. Diz assim: e João dizendo, presta bem atenção que a gente vai ler outro texto depois desse. São Mateus, capítulo 3, versículo 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias, algumas versões dizem apacas, não sou digno de levar, algumas dizem de desatar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 1 de Atos, versículo 5. Isso Jesus, depois que os apóstolos relatando a aparição de Jesus, depois que Jesus ressuscitou. E o próprio Jesus disse, são letras escritas em vermelho, que significa palavras que o próprio Jesus disse. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Não vai demorar muito. Depois desses dias que se segue aí, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. João batizou a gente, batizou eu, batizou vocês com água. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Atos capítulo 2. Vamos ler a partir do 1, vocês entenderam o subtexto. E cumpriu-se o dia de Pentecoste. Estava todos no mesmo lugar. E de repente veio dos céus um som como de um vento venente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam reunidos. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, e as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito concedesse que falasse. Versículo 5. E em Jerusalém estava habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, juntou-se uma multidão e estava confuso, porque cada um ouvia falar em sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando, porque escutamos falar em nossa própria língua, na língua em que nascemos. Bom, irmãos, esse é o texto que nós lemos. Quero falar um pouco acerca do batismo do Espírito Santo. João Batista, quando estava lá no deserto, como estava no deserto,
pregando a palavra de Deus, né? Mateus relatou, falava que João Batista disse: eu vou batizar vocês com água, cara. Eu vou batizar vocês aqui no Jordão, vocês estão... O que é batismo, em primeiro lugar? Batismo é um ato de arrependimento, né? Eu estava conversando ontem com uma pessoa, quando fui cortar meu cabelo, né? Apareceu aqui a calvície, né? Eu estava conversando com um servo de Deus e a gente estava falando sobre as pessoas, sobre arrependimento. E eu dizia para ele, qual é o símbolo maior do arrependimento? É não praticar mais do que a gente praticava. Eu não creio no arrependimento que você se arrependeu e continua praticando a mesma coisa. Então, se você furtava, você... agora eu sou evangélico, eu pertenço a uma religião, me arrependi, me batizei, mas você continua furtando, você mentia e você continua mentindo. Então, não houve um arrependimento, porque Jesus mesmo disse, perdoados são teus pecados, vai e não peque mais. Vai e não peque mais. Você pode ler. Jesus, é mais fácil te dizer, filho, tu está curado, ou vai e não peque mais. Né? Então, para que sabe que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado em cima no céu, e tem poder embaixo na terra, e tem poder de perdoar pecado, vai e não peque mais. E aqui, irmãos, João disse, eu não sou digno, ele vai vir depois de eu, cara. Ele vai chegar aí, tá? E eu não sou digno, nem sequer de desatar ou de carregar suas apacas, os seus chinelos. E ele vão batizar vocês aí, não é com a água que eu estou batizando aqui no Jordão, não. Ele vai batizar vocês com fogo e com o Espírito Santo. O fogo significa poder. Fogo significa avivamento, intensidade, despertamento. Batismo, irmão, é símbolo do arrependimento. Símbolo de selo de uma nova vida. Como você se arrepende dos seus pecados, você diz, agora eu quero me batizar, você está dizendo, a partir de hoje eu sou uma pessoa diferente. A partir de hoje você está batizando em mim um novo Ronivaldo. Aquele Ronivaldo que até essa data não conhecia a palavra de Deus, não se arrependia, não vai existir mais na minha vida, agora vai existir uma nova pessoa. Quando você já viu inauguração de navio, de barco, essas coisas, os caras quebram lá um champanhe e é o batismo. A partir daquele dia, aquele navio se chama fulano de tal. Então, a partir do dia que você se arrepende, que você é batizado nas águas, você disse, a partir de hoje eu não sou mais o velho homem, a partir de hoje eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. O que eu fazia, já não vou fazer mais, né? As coisas do passado, ficou no passado, ficou sepultado. Ressurge uma nova pessoa, uma pessoa transformada, uma pessoa arrependida, e a pessoa arrependida, irmão, não volta às práticas antigas, tá? Mas eu estou falando de batismo com o Espírito Santo. Mas eu estou explicando o que é o batismo. O batismo com o Espírito Santo é quando Deus sela a promessa na sua vida, como o Espírito Santo se manifesta na sua vida. Quando Jesus foi batizado por João Batista, ali deu-se uma demonstração, uma prova da Trindade, onde se escutou, né? Quem escreveu, foi quem disse, não foi o Jesus que escreveu, São Mateus, foi o próprio apóstolo Mateus que escreveu, e ele escreveu aos Hebreus, né? Provando, tentando provar, por isso que ele escreve a genealogia, é o único evangelho que tem a genealogia, porque ele escreveu ao povo israelita. Ele está provando, vou provar para vocês que esse é o Messias, ele veio da geração de Davi, e veio dessa geração, chegou até Maria e José e nasceu. Então ele é o Jesus, o Messias, aquilo que os profetas, nossos profetas antepassados profetizaram sobre a nossa vida, sobre a nossa nação, o Messias, né? E o povo não aceitou porque esperava que ele viesse tomar o poder, né, político da mão de Roma, que administrava, que dominava sobre Israel naquela época. Mas quando ele disse que a gente receberá em nós o Espírito Santo, estará conosco todos os dias até a consumação do céu. Então a gente somos batizados, somos selados, um símbolo de nova vida, de nova pessoa, de novo caráter, né? A gente não é aquela pessoa mais imoral, que andava na imoralidade, não era mais aquela pessoa injusta que andava praticando justiça, mentindo, enrolando um a outro, não. Agora a gente é nova pessoa. Aquela pessoa morreu. Agora ressurge uma nova pessoa. Símbolo do batismo, tá? É o que significa o batismo. O batismo com o Espírito Santo é batizado com o poder de Deus.
mas vamos voltar ao assunto. Sobre a manifestação da Trindade Divina no batismo de Jesus. Houve-se uma voz, quem escreveu foi o próprio apóstolo, né? Estava presente, ele escreveu e disse, ó, eu vi uma voz, todo mundo ouviu. Esse com uma voz dizia, esse é meu filho amado em quem eu me comprazo, esse é meu filho amado em quem eu amo. E aí desceu o Espírito Santo em forma de uma pomba corporal e pousou sobre Jesus. E todos os olhos que estavam ali viram. Foram coisa visível aos nossos olhos. Não foi um ângulo espiritual que foi visto ou relatado por uma palavra profética ou por fé. Não. Foi visto ali e foi relatado. Então, queridos irmãos, falamos sobre o batismo com o Espírito Santo, né? Aí no versículo, no capítulo 1 de Atos, Jesus, depois que ele ressuscitou, foi a Emaú, antes de subir às nuvens, diante dos seus próprios apóstolos, discípulos, ele disse, ó, João batizou vocês aí com água lá no rio, mas eu vou batizar vocês. Não muito tempo depois desses dias que vocês estão vivendo. Não vai demorar muito não, vai ser logo. Eu vou batizar vocês com fogo e com o Espírito Santo. Ele é aquele que eu prometi, né, no livro do Evangelho de São João, que diz que não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar outro Consolador, que é o Espírito Santo da verdade, que o mundo, as pessoas circulares que não crê, que não se entregaram ao meu Evangelho, não conhecerão. Mas vocês conhecerão e estará convosco a todos os dias da vossa vida. Aí no capítulo 2, era o dia de Pentecoste. Pentecoste é uma festa de comemoração, de libertação, da saída do Egito. Todo ano os israelitas comemoravam, mesmo sendo dominado por Roma, sendo subjugado por Roma, estando sobre o controle e o governo de Roma, Israel comemorava todo ano a festa do Pentecoste, relembrando o dia em que Deus tirou eles da servidão, da escravidão do Egito. E ali eles vinham oferecer seus holocaustos, fazer suas orações, e ali estava gente reunida de todas as nações, porque não era só os hebreus, eram judeus, eram pessoas que vinham de outras nações para participar ali da festa do Pentecoste. E estavam todos reunidos. Foi esse dia que Deus escolheu, que Jesus escolheu para batizar o Espírito Santo. A Bíblia diz que eles estavam todos reunidos em uma casa e de repente escutou-se um som como de um vento venente, impetuoso, um vento que persiste. E eles viram como se fossem línguas repartidas, como se fosse de fogo. Não era de fogo, é como se fosse de fogo, né? E que descia sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E todos falavam em línguas. E aconteceu uma coisa interessante, que tem algumas denominações evangélicas que até usa como termo isso, uma doutrina, que não é uma doutrina, que diz que Deus, não acredita que Deus batize com o Espírito Santo, ou que Deus acredita até que tem o Espírito Santo, mas não acredita que o Espírito Santo fala em língua em outras questões, usa as pessoas para falar em língua, mas a Bíblia diz que a gente, está no livro de Coríntios, né? Se não me engano, capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12, você pode ler lá, que uns são dados o dom de língua, outros são dados o dom de interpretação, outros são dados o dom de cura, fala sobre os dons espirituais, assim, em outros lugares que é falado sobre dons espirituais que Deus dá. Então, o Espírito Santo, irmãos, ele fala em língua na boca daqueles que são batizados, são a língua dos anjos. A própria Bíblia diz no Novo Testamento que o inimigo das nossas almas, que demônios nenhum, espírito mal nenhum consegue entender o que você fala em língua. Quando você está orando em língua, quando você está orando e tomado pelas línguas dos anjos, né? Porque você não consegue, um inimigo das nossas almas, os espíritos não conseguem entender e discernir o que você está falando. Porém, a Bíblia diz que quando você fala em língua na igreja, que não edifica a nós mesmos, e que não é bom que se fale em língua no momento em que está tendo a pregação, porque atrapalha. E se não houver quem interprete, né? Não tiver outra pessoa que tem um dom para entender
dado pelo Espírito Santo para interpretar o que você está falando, orando em língua ali. Aí não tem edificação nenhuma para a igreja, edifica você mesmo, a si mesmo, quem está falando em língua. Mas eu quero falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Né? Aí, algumas pessoas usam isso como uma doutrina. Isso o que, pastor? De que o Espírito Santo só fala em língua quando você chega a uma pessoa, a uma nação, que precisa pregar a palavra para aquela pessoa e você não sabe falar a língua daquela pessoa, então o Espírito Santo te toma para você falar em língua. Bem, não é bem isso. Aconteceu no dia do Pentecostes, eu vou explicar o porquê. Né? Por que aconteceu? Porque ali estava gente de todos os lugares e ali aconteceu o primeiro levantamento missionário no mundo, irmão. Ali tinha gente de todas as nações. E cada pessoa que ouviu as pessoas falar, os discípulos falar em suas próprias línguas, ouviram a palavra de Deus ser falar na boca dos apóstolos, dos discípulos, que ali não tinha só os 12, tinha discípulos também. E se maravilharam, ficaram ali, se ajuntaram, e então Pedro saiu e falou: olha, gente, a gente não está bêbado, não está embriagado, o que você está vendo é cumprimento do que João Batista falou, o que o profeta Joel falou, que nos últimos dias derramarei do meu espírito, assim diz o Senhor, sobre toda a carne, e hoje é o dia do cumprimento dessa profecia. Deus começa a derramar do seu espírito sobre as carnes, sobre as pessoas que se entregam a Ele. Começou a pregar. E a Bíblia diz que quase 3.000 pessoas aceitou Jesus. E aquelas 3.000 pessoas que aceitou Jesus, eles voltaram para os seus estados, voltaram para as suas tribos. Passa bem atenção nisso, viu, irmão? Que isso é uma coisa missionária muito importante, que você vai entender o que eu estou falando, principalmente você que é missionário. Né? Voltaram para as suas tribos, para o seu povo, para as suas nações, para as nações vizinhas, convertido ao Evangelho. E lá começaram a pregar. A Bíblia, pode ler o subtexto aqui, ó, o 2. Pode ler o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, na sua Bíblia impressa, na sua Bíblia digital, na sua Bíblia católica, pode ler. E eles foram para as suas regiões e lá eles pregavam a palavra para a sua família e para os amigos. E aí o Evangelho se propagou. Sabe? Por que Deus fez isso? Eu vou te dizer. Tem um segredo missionário que eu vou te revelar aqui, que muitas pessoas não sabem. Você sabia que tem tribo que não permite você, de outro país, de outra nação, entrar para pregar a palavra? Não permite. Então o que acontece? Você não tem a permissão, são pessoas que estão dentro da janela 10:40, 10:40, né? Que são lugares do mapa mundial que menos evangelizado. Tem tribo na África, por exemplo, você não pode entrar lá. Você pode ir visitar, tal, mas você não pode pregar, não pode trazer nenhum outro costume, não pode trazer nada ali de pregação do Evangelho. Aí, aquelas pessoas da tribo vão estudar na cidade, vai fazer faculdade na cidade, sempre eles escolhem algum, né? Nem na tribos indígenas, tem índio nativo brasileiro que é formado, né? É formado em engenharia, em administração, outros são advogados, outros são professores. Ele saiu da tribo para estudar junto com o povo branco, que nem é falado. E aí, às vezes, eles aceitam Jesus. E aí eles vão dar para dentro da tribo e eles mesmos pregam a palavra entre eles. Então é isso que Jesus fez. Vai, as tribos de vocês agora, cada um aí ouviu, aceitou a mim como meu salvador, o seu suficiente salvador das suas vidas. Agora, estou falando rápido para não tomar muito tempo, porque eu estou na explicação, na introdução ainda, viu, irmãos? Então agora vocês chegam lá na fazenda, nos povoados, onde não tem discípulo, não tem apóstolo para pregar a minha palavra, e vocês pregam. Então, hoje Deus está fazendo assim. Tem tribo em alguns países, não é só na África, países orientais, principalmente os países da Oriente Médio, que você não consegue entrar para pregar, você não pode, é proibido, você não pode entrar numa tribo. Às vezes você não consegue entrar numa cidade para pregar, entra como uma turista, mas na tribo você não consegue acessar. Então aquela pessoa que está estudando na cidade, ouve a palavra de Deus, aceita Jesus e volta para a sua tribo. E lá ele ministra a palavra de Deus, e aquela tribo, aquela língua, aquela nação, aquela tribo, como diz a palavra de Deus, daquela nação, ouviu o Evangelho. Vai ouvir o Evangelho. Mesmo que eu não consiga acessar, né, como estranho, como pessoa de outra nação, de outra nacionalidade, mas o Evangelho vai acessar, porque aquela pessoa vai sair da tribo para estudar, e aquela pessoa vai voltar para a tribo, e aquela pessoa vai pregar para a tribo. Você entendeu, irmão? O trabalhar de Deus. Por isso Jesus disse que
antes do arrebatamento, toda língua, tribo e nações ouvirão o evangelho. Todo mundo vai ter que ouvir. Não tem ninguém dado por um inocente. Entendeu, irmão? Deixa eu te falar mais uma coisa acerca de missão. O objetivo aqui não é missão, mas para você entender o agir do Espírito Santo, o agir de Deus e o amor de Deus para conosco, sabe, irmão? Eu, quando estava na África, no país de Gana, em Accra, Gana, e a gente ganhou uma pessoa que estava estudando, fazendo faculdade lá no país. A pessoa falava, já tinha saído do país, já tinha feito uma faculdade na Espanha, falava um pouco de espanhol, e a gente conversava muito com ele. Ele aceitou Jesus e ele era de uma tribo. E todos os finais de semana ele evangelizava nas tribos. Tribo que eu falei para ele, cara, eu não posso ir acessar, eu tenho vontade de conhecer alguma tribo. Ele falou, não pode, você pode ir com uma turista, você ir com uma turista você tem que levar presente para eles, mas para pregar o evangelho, não. Mas a gente que é da tribo, a gente pode falar do amor de Deus. Então eu até compramos bastante Bíblia, que é no dialeto Gan, Gan é o dialeto da primeira tribo de Gana, né? Que se originou o país de Gana. E tem o Tui, que é falado em quase todos os países da África, é o dialeto mais falado. Então existem vários dialetos, mano, que não é línguas oficiais, são dialetos tribais, né? E que você chegar falando inglês, espanhol, tem pessoas lá das tribos, na África, de várias tribos no Oriente Médio, que você chegar falando inglês, português, francês, espanhol, engana a língua é inglês, sabe? Mas tem muita gente de tribo, como vem para a cidade, não sabe falar inglês, só fala na língua nativa deles, da tribo, na língua tribal. Então eles precisam estudar, começar do zero, estudando o inglês. E é lá que eles conhecem a palavra de Deus, porque lá tem alguém evangélico que prega para ele, lá ele volta para a sua tribo, e lá ele evangeliza na sua tribo, usando a sua própria língua nativa. Então isso é o trabalhar do Espírito Santo. Isso é o trabalhar de Deus. Então foi isso que aconteceu no Pentecostes. Tá? Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é que reparte os dons espirituais com nós. Nós somos batizados com o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós não somos, que Deus não habita em templo feito pela mão do homem. O templo feito pela mão do homem é um lugar de adoração, um lugar que você vai para orar, para se confraternizar entre os irmãos, para expressar o seu amor a Deus. Porque se eu estou aqui orando sozinho, é claro, a Bíblia diz que tem 2 ou 3 ou 1, buscando ao Senhor, eu sinto a presença de Deus, Deus se manifesta na minha vida, Deus me dá revelação da sua palavra. Aqui, eu orando só aqui, Deus já falou muitas coisas. Ultimamente, Ele falou, não põe a mão, deixa eu fazer, foi que está em algumas palavras de reflexões aí no meu canal, que eu ministrei durante a ministração. Você está ministrando, o Espírito Santo fala com você, tira a tua mão, não fala nada, deixa que eu vou falar. Então, na minha vida está acontecendo assim. Senhor, eu já falei o que eu tinha que falar, já foi dito o que eu tinha que dizer, já expressei o que o Senhor falou comigo, as pessoas não estão acreditando, então agora eu vou deixar o Senhor falar. E eu estou aqui em jejum, em oração, buscando a Deus, trazendo uma palavra de reflexão, agora é Deus que vai fazer, é Deus que vai falar. Então acontece isso, irmão, o Espírito Santo é derramado em nossa vida, porque nós agora somos templo do Espírito Santo. Por isso que a gente tem que andar em santidade diante de Deus, porque o Espírito Santo não habita no meio do pecado. O que é uma casa? Uma casa é um lugar de habitar, é um lugar que alguém habita. Então você é a morada do Espírito Santo. Se você é a morada, você é a casa do Espírito Santo. E nessa casa do Espírito Santo não pode ter pornografia, não pode ter imoralidade, não pode ter avareza, não pode ter cobiça. Nessa casa do Espírito Santo, nessa morada do Espírito Santo, estão os frutos espirituais, fruto do Espírito, bondade, longanimidade, que é aquele cara que é longânimo, não se irrita com qualquer coisa. Então, a morada do Espírito Santo é isso aí. O cara que tem o Espírito Santo na vida dele, ele é pacífico, né? Ele gosta de paz, ele é longânimo, ele não se irrita, assim, ele tem paciência com as pessoas, mesmo que as pessoas lhe irritem, mas ele tem paciência porque ele tem os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo é bondade, longanimidade, das iniquidades. Se você significado da palavra iniquidade, significa imoralidade, né? Significa tudo aquilo que é contrário à moral, à moralidade, né? Tudo aquilo que é ao contrário à justiça, tudo aquilo que é ao contrário à retidade e à justiça e à igualdade.
Então tem muita gente praticando iniquidade por aí, não sabe, acha que iniquidade é adulterar, matar, não, aí é outro tipo de pecado. Iniquidade é tudo aquilo que é oposto à moral, tudo aquilo que é oposto à justiça, e tudo aquilo que é oposto à igualdade. Você pode pegar qualquer dicionário bíblico, Google, tudo, qualquer dicionário bíblico, qualquer meio de pesquisa, você vai encontrar o significado da iniquidade. Aí vem os sinônimos, que é vários sinônimos, significa a mesma coisa. Na língua portuguesa significa, mas biblicamente, iniquidade significa, é contrário à moral, né? A moralidade é tudo aquilo que é contrário à justiça, é tudo aquilo que é contrário à igualdade. Porque quando você é justo, você não pratica desigualdade. Aí, depois disso, vem um sinônimo, isso é biblicamente. Pode pesquisar em qualquer dicionário. Aí vem uns sinônimos, que são palavras que significam diferentes, que significam a mesma coisa. Tem vários e vários sinônimos da palavra iniquidade. E a Bíblia diz que Jesus dirá naquele dia: apartai-vos de maldito, porque praticasse a iniquidade. Iniquidade não é adultério, iniquidade não é furto, não é roubo, é pecados. Pecado para a morte espiritual. E pecado para cadeia, né, irmãos? Mas imoralidade é uma coisa que você está no seu dia a dia, na sua convivência, se você não tiver cuidado. Injustiça está no seu dia a dia. Você pode estar praticando injustiça com seu funcionário, com sua esposa, com seu filho, com sua filha, com seu esposo, com seu genro, com a sua nora, com seu neto. Você pode estar até praticando injustiça com alguém. Então isso faz parte da iniquidade, tá? Desigualdade, eu trato esse irmão melhor aqui, porque esse irmão é um dizimista melhor, esse irmão está sempre comigo. Mas a Bíblia diz assim: se tu amar teu inimigo, o teu irmão, o teu próximo, né, como a ti mesmo, não adianta de nada. Então a gente tem que amar todo mundo por igual, ter uma amizade estreita com a pessoa é uma coisa, e o tratamento com aquela pessoa é outra. A mesma jeito que eu trato, o que eu paro para escutar o irmão que é meu amigo, eu tenho que parar para escutar uma pessoa que eu nunca nem vi, né? Parar para escutar uma pessoa que é de outra igreja, um irmão, mesmo que seja na mesma igreja que eu congrego, mas que eu não tenho amizade com ele, que mal a gente se fala, é Pai do Senhor, como é que tá, bom dia, boa noite, como é que tá você? Mas se chegar um momento da gente parar, eu tenho que parar, ouvir ele, sentar com ele, porque senão a gente está praticando a desigualdade, e isso faz parte da iniquidade, viu, irmão? Pode ler. Estou falando heresia, não estou falando nada disso. Pode pegar o dicionário aí e pesquisar o que significa iniquidade, tá? Irmãos, estou falando do batismo com o Espírito Santo. Então, nós somos templo do Espírito Santo, a gente não pode praticar iniquidade, não pode praticar injustiça, imoralidade. Como é que o Espírito Santo vai habitar em nós, né? Aí é aquela questão de que você, às vezes, vai ministrar uma palavra, às vezes você vai levar uma palavra a uma pessoa e você não tem graça de Deus para transmitir aquela palavra, porque você não está alinhado com a palavra de Deus. Você está fazendo alguma coisa que entristece o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo se ausenta da sua pessoa. O Espírito Santo se ausenta daquela pessoa. Mas os discípulos, eles foram batizados com o Espírito Santo. E falar em língua é dom. E hoje em dia, a minha reflexão é essa. Eu quero te perguntar, né? Talvez nenhum pastor vai ouvir essa mensagem. E o pastor vai dizer assim: esse pastorzinho aí já põe logo eu no diminutivo, você diz. Olha assim, no meu canal tem lá 100 e poucos seguidores, inscritos. Tem lá 100 e poucos inscritos, né? Então não vai nem parar para assistir esse vídeo, mas alguns pode até que ser que pare para assistir. Se você parou, então eu quero te perguntar: quantos anos tem que você não escuta ninguém falar sobre batismo com o Espírito Santo? Em 2 anos, e eu via todos os 3 cultos e todas as vigílias. Só ouvi um pastor pregar sobre batismo com o Espírito Santo numa vigília de madrugada, mais ninguém. Mas nem pastor presidente, nem vice-presidente, nem pregador que vem de fora, não vi ninguém pregar sobre o batismo com o Espírito Santo. Entendeu, irmãos? Antigamente as pregações na igreja eram: irmão, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Se pregava muito sobre o batismo com o Espírito Santo. Isso é uma necessidade que a gente tem de ter em nós o Espírito Santo. Mas hoje parece que a gente não precisa mais do Espírito Santo para pregar.
Parece, né, irmão? Parece. Parece que muitos virou profissional aí do altar, do público, profissional do Evangelho, né? Não depende mais do Espírito Santo, não depende mais da inspiração do Espírito Santo, não depende mais Por isso que está essa bagunça que está aí, que as pessoas estão se reconhecendo a si como pessoas que não precisam mais da interpretação do Espírito Santo para a Bíblia, das suas próprias interpretações. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é que interpreta tudo, mano. O Espírito Santo é que revela a palavra, é que dá a palavra revelada, sabe? É o Espírito Santo que nos conduz na ministração da palavra. Talvez tem palavra que eu estou falando aqui que não tem nem muito sentido para alguns, mas para alguns tem todo sentido. Porque a palavra de Deus, ela assim, se tiver 1000 pessoas ouvindo essa palavra, cada um que você perguntar, cada um daquelas 1000 pessoas, como foi que você recebeu? O que mais te chamou atenção naquela palavra? Cada um vai dizer uma coisa diferente. Aquela palavra falou muito comigo, foi essa parte. Essa parte da palavra foi que falou muito comigo. Essa outra parte foi que falou muito comigo. Que é o Espírito Santo que fala através da palavra para cada um segundo a necessidade. Entendeu, irmão? Mas a gente tem uma necessidade, irmãos, de discernir cada vez mais a palavra de Deus, de entender cada vez mais a palavra de Deus, de nos aprofundar cada vez mais na palavra de Deus. E quem nos dá esse aprofundamento é o Espírito Santo de Deus, irmão. É o Espírito Santo de Deus que nos faz mergulhar nos mistérios da palavra de Deus. Já diz, é mistério, são coisas que pelo conhecimento humano, pela nossa intelectualidade, por todo o nosso PhD e etc., a gente não consegue descobrir, porque não está nos estudos circulares, não está no Google, não está no dicionário Aurélio de língua portuguesa, não está em um dicionário bíblico, está na revelação do Espírito Santo. Por isso a necessidade de nós nos sentirmos dependentes, e somos, não só nos sentimos, somos dependente do Espírito Santo. Mas hoje parece que falar língua estranha na igreja é uma coisa assim rara, né, irmãos? Já é raridade, porque ninguém mais prega sobre batismo com o Espírito Santo, ninguém mais prega falando que Jesus usa, não vejo mais ninguém pregar falando sobre os dons espirituais, de qual a igreja precisa muito. São os dons espirituais que são utilizados pelo Espírito Santo, usado você pelo Espírito Santo, que faz a igreja crescer, né? Depois que os discípulos saíram dali, foram cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz que as pessoas colocavam os enfermos à beirada do caminho, ao lado da estrada, algum lugar para beirada, algum lugar para do lado da estrada, né? Para que ao menos a sombra de Pedro e dos apóstolos passasse por cima deles, também na sombra. Eu vou ficar aqui, se a sombra de Pedro passar, vai me curar. Aí não era a sombra de Pedro que curava, que nem alguns pregam, viu, irmão? Eles falavam, vou pôr os enfermos aqui, ao lado da estrada, para que se ao menos a sombra de Pedro passar sobre ele, para que ele, ao menos, para que ele seja curado. Era a fé do povo. Aí a Bíblia diz assim, a sequência do versículo diz, preste bem atenção, a sequência do versículo, subtexto do texto, diz assim, e os discípulos oravam e os enfermos eram curados. Eles paravam e oravam, os discípulos, as pessoas eram curadas. Então aconteciam milagres assustadores, meu irmão. Aqueles homens saíram daquele batismo com o Espírito Santo ali, repartido com língua, com que fosse de fogo, com um poder, com autoridades em nome de Jesus sobre demônios, em nome de Jesus sobre enfermidade, assustador, irmão. Lê a história de Paulo, que se converteu depois, que o próprio Jesus apareceu ele lá no caminho de Damasco. Cara, quando ele ficou em oração, que Deus falou assim, separa para mim a Paulo e a Bernabé para a obra que eu tenho chamado, cara, Paulo se tornou um missionário, um maior missionário. O homem foi picado por cobra, não aconteceu nada, por cobra venenosa, diz a Bíblia. Ele orou e as pessoas adoraram até, se prostraram diante de Paulo, achando que Paulo era um Deus. Entendeu, irmãos? Mas Paulo se levanta, porque nós devemos adorar aquele que é vivo, aquele que dá o livramento. Paulo ressuscitou morto, irmão. Sabe, irmão? Aqueles homens saíram dali cheios do Espírito Santo. Está aí a importância da oração,
que está se esvaindo na igreja. Aí você diz, hoje não existe mais homens de Deus que pregam e o paralítico anda, o cego enxerga, o mudo fala, que ressuscita morto. Não acontece mais esses milagres. Não é que Deus cessou de fazer os milagres, é que nós cessamos de orar. A Bíblia diz, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses está escrito, orai sem cessar. Né? A gente não pode parar de orar, meu irmão. E existe lugar por aí que não se ora mais na igreja, que a oração da igreja é aquela oração de abertura de culto. Oração de, no máximo, 5 minutinhos. Então não há mais uma busca do poder de Deus. Não há mais uma busca do Espírito Santo. Aí quando alguém começa a buscar o Espírito Santo, começa a entregar a Deus em jejum e oração, em obediência à palavra de Deus, e começa a se destacar, começa a ser usado, as pessoas começam a estranhar. Assim como as pessoas ficaram apavoradas em ver aquilo, e as pessoas ficaram assustadas, achar que aqueles homens eram deuses que estavam andando sobre a terra devido de milagre, cura, que nunca ouviu falar de Davi Miranda, as curas que Deus usava aquele homem. Mas você conhece a história original dele? Você conhece a história original da fundação da Deus Amor? Você sabe quantas horas a mãe de Davi Miranda orava? Eu já ouvi, já vi com esses olhos, já ouvi com esses ouvidos. Antes dela vir a falecer, e antes da Davi Miranda falecer, logo no início da minha fé, eu já ouvi ela contar o testemunho, dizendo que ela orava 6 horas, dizendo que ela orava 8 horas. A mãe da Davi Miranda já passou 12 horas de joelhos dobrados. Ela mostrou, levantou a sainha dela aqui, ó, mostrou o joelho, uns calos desse tamanho no joelho. Ela disse que fazia calo de sangue, que o joelho dela sangrava. O filho dela trabalhando, que ele ainda trabalhava material e ela ali de Giona. Então tem uma estrutura, tem um alicerce, não foi só o pastor Davi Miranda. Teve a oração da mãe dela, depois teve a oração da esposa, da irmã dele. Entendeu? Então teve todo um alicerce bíblico, teve todo um alicerce em oração. Agora me diz, irmão, em que está formado a tua base? Em que está ficcionado a tua base? Sobre a areia? Ou você tem uma base sólida de oração? Se você tem uma base sólida de oração, você é que nem aquele bambu que o vento empurra para lá, empurra para cá. Você pode deitar, mas você volta para o lugar. Você pode ir lá, mas você volta para o lugar. Mas aquele que não tem um alicerce sólido, ele cai, irmão. Ele perde as forças. Então, queridos irmãos, vamos buscar o Espírito Santo, que é Ele que dá os dons para nós. Mas por que Deus não usa? Mas, irmão, você não busca o Espírito Santo. Você não busca os dons espirituais. Antigamente se fazia campanha de vigília, campanha no monte, campanha na igreja, campanha em casa, em busca dos dons espirituais, em busca do Espírito Santo distribuir. Espírito Santo, me usa na cura, me usa no dom da palavra revelada. Senhor, revela o mistério da tua palavra para mim. Senhor, me dá o dom da interpretação de língua, me use em variedades de língua, me use em operações de maravilha. As pessoas buscavam os dons espirituais. Aí acontecia milagre na igreja, porque Deus usava as pessoas nos dons espirituais. Mas hoje em dia já não tem mais. Porque está faltando oração, irmão. Está faltando a busca por Deus. As pessoas se envolveram muito em buscar conhecimento bíblico, aplausos. Nós nos envolvemos muito em fazer faculdade teológica, missiológica. Eu tenho, pela misericórdia de Deus, tenho um curso teológico, bacharel em teologia, e tenho também, pela misericórdia de Deus, missiologia, de missões. Tá? Mas, irmão, eu nunca parei de buscar a Deus, eu não posso. E cada vez mais que eu busco, eu sinto a necessidade de buscar a Deus, porque eu sinto a necessidade do Espírito Santo me usar. Eu sinto a necessidade do Espírito Santo me usar em cura. Eu sinto a necessidade do Espírito Santo me usar para fazer milagres, maravilhas. Eu sinto a necessidade de orar por você, Jesus te tirar do leito, da dor, da enfermidade, do hospital, do UTI.
Eu sinto a necessidade de eu ministrar a palavra de Deus e aquela pessoa que está no tráfico, na droga, na prostituição, na vida errada, na vida bandida, ser transformado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Eu sinto a necessidade de buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo, obrigado, porque o Senhor ainda me dá desejo de buscar a Ti. E eu quero buscar a Ti. Eu quero o Espírito Santo cada dia mais atrair a Tua atenção para a minha vida. Atrair a Tua atenção para a minha casa, Espírito Santo. Eu quero cada vez mais atrair a Tua atenção para o meu ministério. Para que haja cura, para que haja milagre, para que haja operação de maravilha, para que haja palavra profética, para que haja palavra revelada, Senhor. Eu preciso. Senhor, eu preciso. Espírito Santo, eu preciso de Ti, eu preciso dos Teus dons para ministrar a Tua palavra. Eu preciso da revelação da Tua palavra, da inspiração do Teu Espírito, Jesus, para me ministrar a Tua palavra. Eu preciso, eu continuo necessitado, eu continuo carente. O meu diploma, Senhor, não tirou minha carência de Ti. A reflexão virou oração. Mas o meu diploma, o meu status, a minha posição pastoral não tirou a minha necessidade de Te buscar, de Te adorar, de Te invocar, de vir ao monte buscar o Teu nome, de jejuar, Senhor, de buscar o Senhor pelas madrugadas. O Senhor diz em Tua palavra, quem me busca achará. Eu vou achar, Senhor. Eu vou achar os dons da cura. Eu vou achar os dons de operações de milagre, de maravilhas. Eu vou achar a palavra profética. Eu vou achar a palavra revelada, Senhor. Eu vou. Você quer achar também, irmão, os dons espirituais? Então busque. Busque. Está escrito na palavra. Busque. A palavra. Busque. Que você vai achar. Deus se deixa ser achado daqueles que buscam Ele, irmão. Busque a Ele. Não pare, não. Eu sei que é difícil. Eu sei que você chega em casa cansado, toma banho, você quer dormir, que você está cansado, você trabalhou. Mas não dorme sem orar, sem buscar. Ah, meu Deus, obrigado. Quantas pessoas não lembram de agradecer a Deus o dia de labuta que você venceu? Foi um dia tenso, você ouviu palavrões, xingamento, discriminação. Mas você esquece de agradecer a Deus. Senhor, eu fui xingado, fui discriminado, até ridicularizado, mas o Senhor me guardou, o Senhor me deu sabedoria para mim não escandalizar o Teu nome, para mim não brigar, para mim não discutir. Toma aquelas pessoas na Tua mão, perdoa eles, Senhor, Ele não conhece o que eu conheço. Eles não sentem a Tua presença como eu sinto. Eles não têm o batismo do Espírito Santo na vida deles, perdoa. E você vai dormir e não agradece a Deus, e não ora a Deus. Deus está chamando a sua igreja para a oração. Deus tem saudade de ouvir a sua voz. Qual é o pai, irmão, que não gostaria de que seu filho sentasse com ele todo dia para conversar com ele? Ô pai, tudo bem? Tudo bem. Oi filho, como é que tá você? Tudo bem. Como foi o seu dia? Ah, pai, meu dia não foi muito bom, não. Eu passei umas tribulações lá, mas graças a Deus que eu tive sabedoria sobre mim, sobre sair da situação. Deus me deu direção. Ô filho, que bom, graças a Deus, é isso mesmo. Seja sábio, seja inteligente, né? Não vá no papo, no mimimi de outras pessoas, que às vezes as pessoas puxam a conversa para poder lhe provocar. Não entra nisso. Quem é o pai que não quer orientar o filho? Qual é o pai que não quer escutar o filho? Então, o Papai do Céu, ele quer escutar você. O Papai do Céu quer escutar a tua voz. Ele está me dizendo assim, irmãos, eu vou lhe falar, fala Jesus, eu vou falar. Sabe, não? Você sabe lá, Apocalipse capítulo 8, o Senhor para, João disse, eu vi, o céu parou. Mano, no céu são as vistas da oração. É santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Cordeiro de Deus. Santo, santo é o Cordeiro de Deus. Santo, santo é o Cordeiro de Deus.
Santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos. De repente João disse assim, eu vi no relógio o tempo que ele conseguiu calcular no tempo terreno, por 30 minutos, só ficou silêncio, cara. Ele disse, eu vi bilhões e milhões de anos que meus olhos não podiam visualizar, sumia como o mar. Cantamos, santo. Santo, santo, santo é o Cordeiro de Deus. Santo, santo, santo é o Cordeiro de Deus. Santo, santo, santo é o Cordeiro de Deus. E eles cantavam de novo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. De repente, tudo fica em silêncio. Para quê, irmão? Quando o anjo queima nas nossas orações no cálice diante do Senhor. Apocalipse 8, irmão, de 1 ao 5, lê lá. E aí, o céu fica em silêncio, para que Deus receba nossas orações, sabe? O quanto tuas orações têm valor diante de Deus, irmão. Ao ponto de parar, a Bíblia diz que o louvor não para, a alma que se arrepende, que é a coisa mais valiosa na face da terra, não para o louvor no céu, mas a tua oração para o céu. Você já imaginou o poder da oração? Vários pregadores falam, vários pregadores já pregou isso e está na história. Uma certa época, a rainha da Inglaterra, ela disse que tinha mais medo de um crente sincero, um crente verdadeiro, de joelho, que exércitos inimigos com seus canhões apontados para a Inglaterra. Que o exército inimigo apontando os canhões para a Inglaterra, eles poderiam desistir, ou suas armas poderiam vir falhar. Mas a oração daquele irmão sincero não falha, não ia falhar. Imagina o poder da tua oração, irmão, da tua entrega a Deus, sabe? E aí a Bíblia diz que todas as orações dos santos serão respondidas naquele dia. E aí viu trovões, relâmpagos, terremoto, e o anjo chegou e jogou na terra. Ouviu? Está escrito, eu vou botar aqui. E o anjo jogou na terra, irmão. A resposta, a tua resposta vai chegar, irmão. Agora eu vou te dizer talvez porque não chegou ainda, porque você não está jejuando. E quando você não jejuma, a sua oração é ouvida, às vezes é respondida, mas a sua resposta não chega até você. Está no livro de Daniel. É. Ele orou 21 dias e jejuou. Foi jejum, 21 dias. Foi 3 semanas de oração e jejum, irmão. E aí desceu o grande príncipe, o arcanjo Miguel, disse assim, ó, desde o primeiro dia que tu aplicou o teu coração, homem valoroso, diante do Senhor, desde o primeiro dia que tuas orações foram aplicadas, teu coração foi aplicado em oração e jejum, tua oração, desde o primeiro dia, tá lá, vou pôr aqui também, foram ouvida e respondida. Mas o príncipe da Pérsia, que é os demônios que protegia, que lutava em favor da Pérsia, não deixava os anjos passar. Eu preciso, Senhor Deus dos exércitos, ordenar Miguel para passar pelos príncipes da Pérsia, pelos demônios, os anjos maus, que protegia a Pérsia, que não queria a resposta de Deus para a vida de Daniel e de Israel. Irmão, se você não jejuar os príncipes da Pérsia, não vai deixar a resposta chegar até você. Você não entendeu. O inimigo, os espíritos maus, não quer que a resposta de Deus chegue até você, porque basta você. Os espíritos maus dizem, basta ele não precisa ganhar mais ninguém. Entendeu? Mas não basta você tem que ganhar mais gente para Jesus. E é isso que o inimigo não quer. Se tuas orações for ouvidas e respondidas, teu lar vai ser abençoado, tua casa vai ser abençoada, tua família vai ser abençoada, outras pessoas que trabalham com você vão ser abençoadas, outras pessoas com qual você trabalha junto serão abençoadas. E o inimigo não quer isso, irmão. Então ele luta para tuas respostas não chegar. Aí Jesus disse, essa qualidade de demônio não se expulsa, senão por jejum e oração, porque tem qualidade de demônios que resiste à oração. Mesmo Daniel orando e jejuando, 23 semanas, foi difícil chegar, porque há uma guerra
espiritual, mano. A própria Bíblia diz que nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades das trevas nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais. As potestades das trevas nos lugares celestiais. É com eles que a gente tem que lutar. E pior de tudo, que a nossa luta é invisível, a gente não vê. Mas agora mesmo tem uma batalha travada por você. Tem batalha sendo travada por você, pela sua vida. Tem batalha sendo travada por vida que eu estou orando no monte. Tem batalha sendo travada por causa da minha vida que está aqui no monte. Tem batalhas espirituais sendo travadas nos lugares celestiais por causa da tua oração. Tem batalhas espirituais sendo travadas em lugares celestiais por causa do teu clamor, por causa da tua entrega, por causa da tua busca pelos dons espirituais. Ah, irmão, tu soubesse quanto e como e quanto o inimigo não quer que você receba nada de Deus. Que quanto mais você recebe, mais você ganha alma. Mas quanto mais dom Deus te dá, mais você ganha alma. E o inimigo não quer que você ganhe alma. O inimigo quer que a pessoa continue na droga, na prostituição, na imoralidade, no furto, no roubo, na ignorância espiritual. O inimigo quer que a pessoa se aprofunde cada vez mais. Você já percebeu que cada vez mais está fácil pecar? Cada vez mais. A Bíblia diz que aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Aquele que é limpo, limpa-se mais ainda. Está acontecendo isso, né, irmão? Aquele que busca Deus está buscando Deus mais ainda. E tem que buscar, mas aquele que anda na pornografia, na prostituição, cada vez mais está se enterrando. Mas Deus quer te usar para tirar as pessoas de lá. A trazer o conhecimento da palavra, o arrependimento da palavra de Deus na vida dessas pessoas. E é pelos dons. Não é pela sua intelectualidade, não interessa se você tem quantos PhD, você vai falar bonito, você sabe falar, você sabe chegar em qualquer meio, em qualquer posição social e explanar a palavra e conversar, perfeito. Aí Deus vai te usar nesses meios sociais, Deus vai te usar no meio social que você consegue acessar, irmão. Mas você precisa da graça, para não ficar palavras persuasivas de sabedoria humana. Cara, ninguém tinha mais conhecimento naquela época dos apóstolos de que Paulo. Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Você sabia quem é Gamaliel? O maior teórico da época. Era um homem conselheiro, um homem que conhecia. Tanto que ele mesmo disse, alguém chegou para ele, ó Gamaliel, é o seguinte, tem alguns pregando em nome de Jesus ali, mas não segue Jesus. Formou um grupo ali, Jesus, aí o Gamaliel falou assim, o seguinte, deixa eles lá. Se eles for de Deus, está lá no livro de Atos dos Apóstolos, se eles for de Deus, eles vão permanecer, se eles não forem, vai se acabar ali, vai terminar. Então era um cara muito sábio, um teórico muito sábio, e todo mundo que tinha seus filhos de poder aquisitivo médio e alto, que fosse fazer uma faculdade teológica, queria Gamaliel como seu professor, como professor do seu filho. E Paulo teve esse privilégio, Saulo teve esse privilégio. Ele era um sábio, mas ele buscou a Deus, ele ficou em oração, ele e Bernabé, até que Deus usou os apóstolos. Ele disse assim, ó, separa para mim a Paulo e Bernabé para a obra que eu tenho chamado. Eu não sei se você está esperando Deus falar para alguém, separa fulano de tal para a obra que eu tenho chamado. Não sei. Mas uma coisa eu sei, você precisa ficar em oração. Pode o mundo cair em seu redor, irmão. Podem 1000 cair à tua direita, 10.000 à tua esquerda, ou 10.000 à tua direita e 1.000 à tua esquerda, mas você verás o livramento do Senhor. Fica em oração. Não se abale, não rede da oração, não sai da oração. Busca o batismo com o Espírito Santo. Se você não é batizado, busca esse poder, irmão. Busca essa graça, essa unção do Espírito Santo. Se você já é batizado com o Espírito Santo, nem fala mais língua, busca Deus, Senhor, me renova, me restaure, me enche do teu Espírito Santo. Ah, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero. Eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Eu quero e preciso ser cheio do teu Espírito. Da tua graça, da tua unção, Pai, eu preciso. Que Deus desperte você para orar. Que Deus desperte você para jejuar. Que Deus desperte a sua vida
para buscar os dons espirituais, para buscar a graça do Espírito Santo, o favor não merecido, o poder de Deus na sua vida. Ô irmão, não é porque você já é batizado em água, batizado com o Espírito Santo. A Bíblia diz que coisas que imaginável é que Deus tem preparado para nós. Tem muita coisa para você acessar no reino do céu, irmão. Tem muita coisa para Deus derramar na sua vida. Mas depende de você orar, jejuar, buscar. Busca, se na sua igreja não tem oração, você tem um quarto para orar, faça como Jesus diz. Entra no teu quarto como orares, fecha a porta, ninguém precisa saber o que você está fazendo. Eu vim num monte só, eu poderia vir à noite com alguns irmãos que vêm da igreja para cá, eu quero estar só. Eu estou aproveitando o tempo em que eu estou afastado pelo interesse para vir orar a Deus pela manhã, em jejum a Deus. Sabe por quê, irmão? Ninguém vai ouvir minha oração. Você está ouvindo aí a pregação, a palavra de reflexão que eu gravei, mas a minha oração não. Só o Papai do Céu sabe dela. Só o Papai do Céu sabe o que eu estou entregando para ele. Entra no teu quarto, ainda que tua igreja não ore, entra no teu quarto e faz tuas orações, irmão. Fecha teu quarto sobre ti. Ora, busca que o Papai do Céu ouvirá e responderá. Foi Jesus que disse. Aquele puff, aquela cadeira, bota lá uma esteira, me diz lá na Bahia, um tapete. Eu prefiro esteira, porque se eu botar tapete, eu começo a espirrar. Se lança no chão, Jesus, eu estou aqui. Que ninguém está me vendo, estou no quarto, Senhor. Aqui é eu e tu e eu. Eu quero, eu preciso de graça, de unção, dos dons espirituais, da virtude do teu Espírito Santo para me pregar a tua palavra em multidões te aceitar, Senhor. Eu preciso, Senhor, que o teu Espírito Santo atrai as multidões para o meu ministério, que nem João Batista. Né? Eu não identifico o ministério de João Batista como um cara que pregava duramente e aspramente. Eu identifico o ministério de João Batista como um cara que pregava no deserto e o Espírito de Deus levava as pessoas até ele. Irmão, isso que é uma coisa linda na vida do ministério de João Batista. Onde você está, se a igreja é pequena ou grande, irmão, se você estiver na presença, buscando a Deus, o Espírito Santo vai conduzir as pessoas até a igreja. Vai! É o Espírito Santo. Mas você precisa estar em oração, viu? A primeira igreja que eu fui pastorear, no campo missionário, estava noivo. Vou resumir aqui. Eu fiquei sabendo depois, tive uma divergência de opiniões com o pastor, e ele me colocou nessa igreja que não tinha dirigente. Ele falou, lá tem fogão, lá tem geladeira, lá tem uma casa. Cheguei lá, era um quartinho, uma teia de eternite que você levantasse a mão encostava, lá na cidade de Euclides da Cunha. Muitos irmãos, inclusive aqui de Betioga, é de Euclides da Cunha, tem alguns amigos nossos que é de lá, um pessoal muito abençoado, pensa num pessoal hospitaleiro. O pessoal me tratava lá como se eu fosse da família, sabe? E ele estava orando a Deus para Deus mandar um pastor, e aquele pastor meu era 6 horas de Salvador, de ônibus, e 4 horas de Feira de Santana para Euclides da Cunha. Na época, a gente, Jorros e Euclides da Cunha não tinha pista, era só estrada não pavimentada. Não sabia quanto tempo tem. E ali, irmão, eu cheguei ali para orar a Deus, cheguei lá, não tinha nada, irmão. Depois eu fiquei sabendo, um outro pastor amigo meu, que o cara me colocou lá, para mim, que eu recebia salário da igreja. Lá não ia ter como tirar meu salário, eu ia chegar lá na sede, pedir salário, o cara ia cortar meu salário. Aí eu fui para a oração, preguei, a igreja estava lotada, não tinha diligente, só tinha meia dúzia de irmãos lá do círculo de oração que se reunia para orar, não tinha culto, não tinha nada. Eu tinha um programa de rádio numa cidade vizinha, nossa, e a gente anunciou que eu ia estar lá pregando. Assumi a igreja estava lotada, Deus abençoou, mas eu fiquei tão triste, irmão, quando eu vi aquilo lá, que não tinha uma cama para mim dormir. Aí os irmãos falaram assim, irmão, vamos lá para casa, vamos jantar. Eu falei, irmão, hoje eu não vou não, depois eu vou na casa de vocês, vou visitar vocês, vou conversar com vocês, vou conhecer vocês, hoje eu quero ficar aqui. Aí eu fui na lanchonete, me lembro que nem hoje, lá tem vitamina de farinha láctea com banana. Tomei um copo duplo de farinha láctea batido no liquidificador com leite e banana.
foi minha janta e voltei para a igreja e fui orar. Por volta de umas 11 horas eu comecei a orar, irmãos, eu orava, não tinha mais palavras, eu chorava. Meus olhos pareciam cachoeira, eu chorava. Eu digo, meu Deus, meu ministério acabou antes de começar, o salário vai ser cortado, eu estou noivo, um casamento marcado, não vou ter mais como casar, acabou tudo. E aí o Senhor me mostrou, me deu uma visão. Tá? Eu vou continuar contando para vocês entenderem. E eu via de olho fechado, irmão. Clareava a igreja inteira, eu estava dentro da igreja, eu vi os bancos. O banco da igreja era de madeira, de tauba, pintada de azul, não tinha nem recosto. É tanto que eu encostei 2 bancos para poder dormir. Botei minha bolsa lá e dormi com a cabeça encostada na bolsa. E ali eu via toda a igreja de olho fechado, eu via tudo. Estava no teto, estava embaixo, eu via o que estava atrás de mim, eu via a igreja no geral. E aí eu vi uma mão segurando uma bandeja. A bandeja era de prata e nessa bandeja tinha um pão tipo selvado, tipo aqueles pão de forma, né? Tem aqueles pão de forma, semelhante àquilo, mas era um pão que não tinha uma imperfeição, era assim, não tinha uma imperfeição, era lisinho, bonitinho. E uma voz falava assim, eu ouvi a voz como eu estou ouvindo minha própria voz, eu vou tomar providência. Ali minhas lágrimas secaram, eu dormi, fiquei ali, irmão, quase 8 meses, nunca me faltou comida. A igreja eu recebia na época, era na época do cruzeiro, né? Que era aquele carimbinho ali, estava tudo congelado. A igreja entrava 27 mil cruzeiros, me lembro que nem hoje, nunca saiu da minha mente. O meu salário era 45 mil cruzeiros, parece que era 2 salários, ou era 3 salários e meio que eu ganhava. 3 salários e meio que eu ganhava. Meu salário era 45 mil cruzeiros, a igreja entrava, o último relatório da igreja no mês fechado, entrava em oferta 27 mil cruzeiros. Eu tinha que tirar meu salário, tinha que pagar água e luz, porque o salão não era alugado, mas tinha água e luz, era um irmão que cedeu para fazer culto para a igreja, né? Não cobrava aluguel. O irmão estava até em São Paulo trabalhando. E ali, irmãos, no primeiro mês entrou 95 mil cruzeiros de oferta naquela igreja. Eu tirei meu salário, paguei a despesa, fui na reunião estadual no estado da Bahia, em Salvador, fui na reunião local, e levei o relatório ainda com saldo ali naquele pregão do nome do Senhor. Eu saí e fui dirigir a igreja de Itabunas, na Bahia, do extremo norte para o extremo sul. Quando eu estava saindo, Deus usou um presbítero da Assembleia de Deus, falou assim, o homem está te tirando, mas você vai voltar. Aí eu tive minha primeira filha, Regina Midiama, segunda filha, Ruth Miller. Depois eu fui transferido direto de Ilhéus para o Cristo da Cunha. E eu saí do Cristo da Cunha para que fui pedir transferência para a Feira de Santana, para que meu filho Abinazaf nascesse, porque só tinha médico uma vez por semana que vinha de Salvador, e o parto da minha esposa era cesárea, então eu tive que pedir transferência para lá. Meu filho Abinazaf nasceu em Feira de Santana. Então, querido, é assim que Deus faz. Deus mandou o povo. Minha oração é assim, eu mando o povo de qualquer igreja, mando o povo católico, mando o povo espírita, mando o povo da... E ia falando o nome das igrejas. Não, eu tinha tanta cooperação dos irmãos da Assembleia, da Universal, da Batista, da Brasil para Cristo lá. A igreja só andava cheia, irmão. É Deus que manda, irmão, em nossas vidas. Então, se você orar... Aí foi um irmão chamado Moisés. Ele foi para lá, irmão, ouviu falar que Deus está fazendo, quer passar um dia aqui, ele ficou comigo lá. Uns 40 dias, 2 meses, Deus começou a usar esse jovem. Hoje ele é amigo meu, é apóstolo Moisés. Mora aqui em Mogi das Cruzes, é pastor, presidente de uma igreja, o apóstolo Moisés. Deus levantou ele ali. Ele veio para cá, ficou muito tempo aí, um tempo integral de um outro ministério. Hoje, há mais de 10 anos, ele tem um ministério que Deus entregou na mão dele, e é apóstolo. Então é assim que Deus faz. Mas nós não paramos de buscar, nós continuamos buscando, é Deus que leva. Se você buscar, irmão, se você entregar, Deus faz. Deus é bom, mas você tem que buscar a Deus. Você não pode parar de buscar a Deus, tá bom, irmão? Porque você tem um diploma, porque você é PhD, porque você tem uma faculdade teológica, porque você tem uma faculdade circular, porque você é doutor, você é médico, você é advogado, você é advogada, porque você é um cirurgião de renome. Você não pode parar de buscar a Deus, você tem que continuar. Quanto mais você busca, mais você se enche de Deus. Quanto mais você se enche de Deus, mais você vai ser usado por Deus nessa vida. Que Deus te abençoe, irmão. Agora eu te pergunto, quanto tempo você não escuta uma pregação falando sobre busca do Espírito Santo, sobre busca dos dons? Quanto tempo tem que você não escuta seu pastor ou alguém na sua igreja
pregar sobre o batismo com o Espírito Santo. Mas eu estou te falando que você precisa buscar o Espírito Santo. O que falta é o poder de Deus na sua vida. E esse poder é através de busca de oração. É orar e jejuar. Orar e jejuar. Orar e jejuar. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre, abençoe sua casa e sua família. Em nome de Jesus. E te desperte para orar e jejuar. Deus abençoe.